Filme de terror. Eu nunca gostei muito de filme de terror porque é praticamente sempre a mesma coisa. Personagens clichês, roteiros previsíveis e jumpscare. Que muitas vezes parece que é o único sentimento real que aquele filme vai conseguir te passar. Mas, ultimamente, eu tenho visto alguns filmes de terror realmente bons e perdido um pouco esse preconceito. E isso me fez pensar que parece que o cinema de terror tá se superando pra fuder a nossa mente de jeito diferentes agora. Porque afinal, o terror não é só isso que a gente tá acostumado a ver, que é na maioria das vezes só o suspense do início que realmente te causa aquele medinho. Ou aquela sensação boa de curiosidade que te prende pra querer saber o que vai acontecer depois. Até eles mostrarem o alienígena que tá fazendo levitar copos na cozinha da protagonista. Sério, filme de terror com ET não dá. Terror, como o próprio significado diz, é aquilo que é terrível, que te causa pavor, angústia, ansiedade. Ou seja, filme de terror tem que te incomodar de alguma forma, te deixar naquele desgosto. E um desses filmes que quebrou completamente a minha expectativa foi Hereditário. Fazia tempo que eu não ficava tão imerso numa história com aquela sensação de frio na barriga, sabendo que algo horrível vai acontecer e mesmo assim querer ver aquela coisa traumatizante acontecer que vai ficar na sua memória pra sempre. Mas ainda assim eu quero falar mal desse filme e você já vai entender o porquê. O filme é basicamente dividido em duas partes. Sendo a primeira parte muito mais focada no suspense, problemas familiares, transtornos mentais e coisas do mundo real que acontecem com a gente, nada de outro mundo. Mas a segunda parte é mais focada pro fictício, ou no irreal. As coisas que a gente não pode ver. Vocês sabem do que eu tô falando. No início do filme, a gente é apresentado a família indo pro enterro da mãe da Annie. A Annie é essa aqui e a mãe da Annie é essa velha desgraçada. E lá a gente conhece um pouco mais sobre eles e a Charlie, que é a filha da Annie. Ali já dá pra perceber que ela tem alguma coisa estranha. Ela fica encarando a avó enquanto come seu chocolatinho numa cena muito bizarra. É de mim, sim. Que inclusive um detalhe importante, ela tem alergia a nozes. E aí tem essa cena bizarra também. But when her life was unpolluted, she could be the sweetest, warmest, most loving person in the world. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Eu não vi muita gente comentando, mas também é relevante. E assim, só nesse início você já fica desconfortável, pelo menos eu fiquei, porque é um enterro de uma pessoa próxima da família e acontecem coisas estranhas com a filha mais nova. Você não sabe se vai todo mundo morrer, se vai aparecer um monstro, mas é simplesmente o fato de que é algo do mundo real, que já é desagradável, acontecendo de uma forma que incomoda. Mas claro, não para por aí. Acontecem outras coisas bizarras com a Charlie. Fala bizarro de novo, Akai, fala! Depois a gente conhece um pouco mais sobre os personagens da família, tipo a Annie, que vai pra um grupo daqueles que as pessoas se sentam e desabafam juntas. E essa cena é completamente angustiante, porque ela só tá lá, se abrindo sobre a vida dela, sobre os traumas, coisas que a gente pode se relacionar, porque todo mundo tem seus próprios problemas e traumas. Boa noite, meu nome é Akai. Boa noite, Akai. E, bom, boa noite, Akai. Eu vim aqui depois da minha esposa me deixar porque eu como cocô. Inclusive, nessa cena, ela fala algumas coisas importantes sobre a falecida mãe que ela enterrou há pouquíssimo tempo. Falando que ela tinha transtorno dissociativo e demência. E também sobre o suicídio do irmão, que dizia que a mãe colocava pessoas dentro dele. E uma coisa bem importante sobre a Charlie, que a mãe, no caso a própria avó da Charlie, cuidou dela por um tempo. Ela é maldita, desgraçada, fudida. E finalmente a gente chega na cena mais famosa desse filme, que é quando a Charlie vai com o irmão pra uma festa e lá ela come um bolo de nozes. Lembra que eu falei que ela tinha alergia a nozes? Sim. Então ela começa a passar mal e não conseguir respirar. Nisso o irmão sai correndo com ela no colo, bota no carro e vai pro hospital. E como ela não tá conseguindo respirar, ela abre a janelinha e coloca a cabecinha pra fora do carro. Só que no meio da pista tinha um animal morto. E quando ele desvia, a menina simplesmente com metade do corpo para fora é decapitada por um poste. Sério, nessa cena eu só achei que ela ia sair voando pela janela do carro e morrer, o que já é bem pesado. Mas não, a cabeça dela é arrancada do corpo. E é simplesmente agoniante. Na hora eu lembro que eu fiquei de boca aberta com a mesma reação do irmão, que só fica ali parado com a mão no volante por um tempo em completo choque. É, maninha, acho que você não devia ter comido aquele bolo, né? Nessa aí você perdeu a cabeça. Até que uma hora ele liga o carro e vai embora. Deixa a cabeça da irmã lá, chega em casa, estaciona e vai de caminha, completamente traumatizado e fingindo que não tá acontecendo nada.
E essa é de longe uma das melhores cenas que eu já vi, tanto pela atuação quanto pelo clima que é criado. Porque ainda por cima, no dia seguinte, algo vai acontecer, não é mesmo? A gente escuta a mãe descendo as escadas e encontrando o corpo da filha no carro, sem cabeça. E se você tem um mínimo de empatia, você consegue sentir o desespero dela. Ela começa a gritar, completamente sem chão. Me arrepio até agora falando disso, porque assim como é algo muito absurdo de acontecer, poderia sim acontecer no nosso mundo real. E mais um detalhe, em nenhum momento mostram os pais indo conversar com o Peter sobre tudo isso. Tipo, ele só fingiu que nada aconteceu, os pais não falaram com ele. O filme continua rolando até que acontece uma discussão na mesa de jantar entre a mãe e o filho. Inclusive, enterraram 2 membros da família recentemente. E a gente vê toda essa amargura da família ali, todo esse sentimento ruim dentro deles, sabe? E é muito desconfortável, porque é tipo quando você vai na casa de um amigo e ele começa a brigar com a mãe, e você tem que ficar lá com aquela carinha de cu, só esperando eles acabar. Enfim, eu falei tudo isso só pra explicar porque que eu fico puto com esse filme. Porque assim como ele consegue ser bonito, ter uma fotografia incrível, te fazer sentir angústia o tempo todo, ter um roteiro e personagens bem trabalhados, atores fodas, ele mesmo assim consegue cagar no pau. Cala a boca, você só tá falando isso porque você não entendeu o filme. Você não sabe nada sobre demônios. Antes de me atacarem com paus e pedras eu fumo e os paus eu chupo. O principal argumento que usam contra quem não gostou do filme é que a pessoa não entendeu. Foi o que eu falei. Mas assim, Hereditário é provavelmente o melhor filme de terror que eu já vi. E sim, eu entendi. Porque durante esse vídeo eu destaquei algumas coisas que eram importantes, né? Tipo a cena do cara estranho rindo pra Charlie no enterro, os problemas mentais da mãe da Annie, o irmão da Annie que se suicidou falando que a mãe colocava pessoas dentro dele, e principalmente a Charlie praticamente ter sido criada pela avó. Isso tudo acontece porque na verdade a avó fazia parte de um culto satânico que tentava há anos invocar um demônio chamado Paimon. E a gente descobre durante o filme que ele precisa de um hospedeiro. E a invocação só realmente deu certo com o nascimento da Charlie, que é criada pela avó. Assim, de algum jeito, ela conseguiu colocar o demônio nela. Ou seja, a Charlie é o Paimon. Isso explica os transtornos da mãe da Annie, que na verdade pode ser possessão demoníaca. O irmão da Annie realmente se suicidou e ele falava que a mãe colocava pessoas dentro dele e ela realmente fazia isso, colocando demônios. E um palpite meu é que aquele cara que a Charlie viu no enterro, ele não tava ali de verdade. Ele era um demônio, provavelmente. E como da metade pro final ele veio pra esse lado mais irreal, foi aí que estragou pra mim. Não porque é feito de uma forma ruim, eu acho que é muito bem desenvolvido, mas a ideia de ser um transtorno mental e serem problemas no nosso mundo real que estão causando todo esse caos, toda essa angústia, todo esse medo que você tá sentindo, pra mim é muito melhor e eu não lembro de ter visto isso em outro filme de terror, pelo menos. O filme consegue te causar esse sentimento de angústia só com coisas do nosso dia a dia, tipo uma discussão familiar. E no meio disso ele vai colocando coisas espirituais que você não percebe. Ele inova bastante, só que acaba envolvendo coisas que a maioria dos filmes também usam, entende? Enfim, depois disso acontece muita coisa estranha, mas o que importa é que perto do final só sobra o Peter sem ser possuído. Tem essa cena bizarra da mãe completamente transtornada e possuída, batendo a cabeça no sótão. Depois que o Peter sai correndo dela e se tranca lá. E aí lá em cima ele vê uns velhos pelados e umas coisas estranhas. E de repente a mãe aparece no sótão flutuando, cortando a própria cabeça. Aí ele se desespera, obviamente, pula da janela do sótão e desmaia. E aí que a gente vê, tipo, como se fosse uma alminha, que é o demônio Paimon, possuindo ele. E aí o filme acaba com essa cena ridícula do corpo da mãe sem cabeça flutuando até a casa na árvore. E a gente vê o culto todo reunido, adorando o Paimon, assim realizando o plano deles e final feliz pro culto satânico. Eu não acho que seja um filme ruim e também não acho que estragou tanto assim eles mudarem o foco pra algo espiritual da metade pra frente. Eu acho que poderia ser sim um filme de terror sobre assuntos que acontecem em qualquer família e com qualquer pessoa, tipo transtorno psicológico, depressão, traumas, acidentes e tal, sem precisar envolver demônio e toda essa parada. Que é o que ele mostra desde o início, trazendo esses temas mais pesados de uma maneira bem desconfortante e imprevisível. Enfim, eu não sou o Digo, mas essa é só a minha opinião sobre Hereditário. Diz aí o que você achou, se inscreve e me segue no Twitter e no Instagram, que é tudo Acaiverso. Tamo junto.